Nós estudamos causa e efeito. E agora nós vamos para ação e reação. Que é quase a mesma coisa, né? Só que aqui, o causa e efeito foi uma aula teórica. No capítulo 10 agora, Patrícia vem com a aula prática. Então vamos lá. Não tivemos muito trabalho na aula prática. Realizamos tudo com pouca ajuda. Dona Isaura explicou. Tenho aqui algumas fichas de pessoas encarnadas que levarei para a crosta. Iremos vê-las e, pelas suas fichas, saber qual a ação que desencadeou a ação presente. Ela quis dizer o seguinte, gente. Eu achei confuso. Mas é o seguinte. Ela tinha fichas de pessoas aos quais eles iriam visitar, né? E a partir dessa visita, eles conseguiriam saber ali a ação que desencadeou a reação. O que aquela pessoa estava vivenciando, né? Foi ato proveniente de uma ação lá atrás, né? Deixo claro que nada há de curiosidade. Isso é feito para que possam aprender com exemplos verdadeiros. Viemos para a terra de Aeróbos. Olha o pessoal vindo da terra estudar, né? Não se estudam somente lá no mundo espiritual, muito menos só no umbral, né? Estão vindo para a terra também para estudar. Viemos para a terra de Aeróbos, deixando-o num posto de socorro. Todos juntos fomos ver as pessoas que íamos estudar. Vimos um homem com 40 anos aproximadamente. Era alegre, um deficiente mental. Conversava sentindo-se muito importante. Às vezes andava com seu cavalo de pau, vendo-se em cima de um garboso cavalo. Tocava uma violinha de brinquedo e cantava canções que ninguém entendia. Andava pelas ruas e algumas pessoas o ajudavam. Outras, mais por brincadeira, o contrariavam, deixando-o nervoso. Às vezes corria atrás das pessoas que mexiam com ele. Sofria de epilepsia, que com os ataques fazia-o cair e debater-se, deixando-o machucado. Então, eles chegam aí a um doente mental, né? Este irmão, disse Dona Isaura, já foi obsedado. Com o passar dos anos, os espíritos que o acompanhavam acabaram por desistir da vingança. Tudo o que sente é reflexo dos erros do passado. Nessa encarnação, é bem cuidado pela mãe, que por doenças sofre muito também. São muito pobres, passam por muitas necessidades. Ele, na existência anterior, era um senhor de escravo nessa região mesmo. Foi casado e sua ex-mulher é agora sua mãe. Foram orgulhosos e cometeram muitas maldades. Para sustentar o luxo, deixavam os escravos quase sem roupa e com pouco alimento. Se outrora cavalgava sobre bonitos cavalos, agora anda com seu cavalo de pau. Outrora ia a saraus onde tocava e cantava, enquanto seus escravos gemiam em sofrimento. Agora é ridicularizado, enquanto dança e canta pelas ruas. Mas ele sofre. Seu espírito orgulhoso aprende num corpo deficiente, sem saúde, sofrendo ataques que o deixam caídos pelas ruas. Então, gente, olha só. Toda vez, né, que alguém vem à Terra com uma deficiência permanente, a gente sabe,
né, está reparando um ato. E a gente fica às vezes com dó, né? Não só desses, mas pensando também naquelas pessoas que estão ali cuidando. Podem saber, todo cuidador de pessoa deficiente ou já veio com a missão de eu vou descer para te ajudar a cumprir essa missão, mesmo não tendo nada com isso, ou então eu vou descer e vou ter que te ajudar, porque embora você foi o principal ofensor, eu tenho uma beirada de culpa, porque ou eu te incentivei, ou eu fui conivente com as suas ações. Então, sempre tem um, né, espiando mais severamente e o outro ali comungando, experienciando junto com ele, né, esse determinado sofrimento. Podem saber que tem ligações diretas com o que o outro fez na encarnação passada. E por isso está aí tendo todo esse trabalho de olhar, de cuidar, embora lúcida, né, o outro deficiente, mas está tendo que cuidar, está tendo que fazer, está tendo que passar por todos os perrengues, mas é porque pode ser, né, tem-se aí uma grande probabilidade de ter sido, né, parceiro naquilo que o outro veio a fazer. Principalmente, vamos supor, né, se eu instigo uma pessoa a suicidar, vou instigando, e esse ato se concretiza, pode saber que na próxima encarnação eu vou ser mãe desse espírito que eu fiz com que se suicidasse, né? Ele vai vir com deficiência e eu vou ter que passar por todos os perrengues com ele. Por quê? Porque eu o ajudei de uma certa forma. Eu incitei para que ele fizesse. Então, eu também preciso reparar, né, junto com ele, esse ato que nós dois cometemos conjuntamente. Tá bom? Demos passes nele e na mãe. Esta senhora, nessa encarnação, sofre com humildade. Oramos por eles. Vimos um mudo, também deficiente mental, que andava perambulando pelas ruas da cidade. Estava a sentir a reação de uma vida anterior de caluniador e intriguista. Desencarnado, teve o remorso destrutivo que danificou suas cordas vocais e o cérebro físico. Abusou da inteligência para prejudicar muitas pessoas. Estava inquieto, tinha dores no abdômen. Fizemos um círculo de oração, ele se acalmou, emocionou-se e chorou. Frederico elucidou-nos. Então, antes de a gente entrar nesse caso, gente, prestem atenção, né? Todos, né, com algum tipo de doença. E toda doença ligada a esse ato. Se é uma pessoa, né, que faz calúnia, que faz intriga, que faz fofoca, que usa da palavra para poder denegrir o outro, né? Provavelmente na próxima reencarnação vem sem falar, né? É isso mesmo. E percebem-se todos que passar pelo nosso caminho e a gente puder ajudar, nem que seja com uma prece, não cabe a nós enumerar os feitos de ninguém. Cada um está passando o que precisa passar. Nós também podemos já ter cometido os mesmos erros do que eles, né? Nós não podemos julgá-los, né? Então, a gente tem que ter, viu, essa consciência.
Não é porque, eu sei que aquilo ali o espírito está assim porque eu sei que ele está pagando por uma coisa. Você sabe que pode ser mesmo, né? Porque tem aqueles também que não estão pagando nada, mas pedem para vir nessa condição porque precisa de um determinado aprendizado, né? Mas a gente sabe que está passando, mas não é porque eles cometeram esse ato que eles não são passíveis de ajuda, né? Porque nós também podemos ter cometido os mesmos atos em um outro ponto do nosso caminhar. Então, isso é muito importante. E vocês viram lá em cima, eu esqueci de comentar com vocês, a questão de quando a Dona Isaura fala que ela tinha algumas fichas de pessoas, né? Da mesma forma são com desencarnados. Por isso que precisa de nome e de data. Quem é a pessoa? Eu preciso saber em que ponto ela está, né? A espiritualidade trabalha dessa forma. Ele sente as emanações de carinho, pois recebeu bem nossos fluidos. Que seus sofrimentos sejam um aprendizado de que necessita. Que ele aprenda para não mais errar. Vimos um aleijado numa cadeira de rodas. Esse irmão era revoltado, e a revolta que sentia gerava nuvens escuras em sua volta. Era mal-humorado e invejoso. Dispersamos as nuvens escuras com passes e tentamos dar-lhe pensamentos otimistas. As nuvens sumiram, mas sabíamos que ele logo as criaria novamente. Vimos seu passado. Na existência anterior, fora casada com uma viúva rica que tinha um filho. Sua esposa tinha um irmão solteiro, que ia deixar a fortuna para o sobrinho que fosse o melhor peão. O casal teve mais filhos, e ele queria que a fortuna do cunhado fosse para um de seus filhos, e não para o enteado, como tudo indicava. Planejou um acidente. Ao saber que o enteado ia montar um cavalo bravo, cortou o arreio e ficou observando. O animal derrubou o mocinho, que ficou inconsciente. Vendo que nada sofrera, pegou um pau e quebrou as 2 pernas dele. Naquele tempo, não havia os recursos que há hoje, e a medicina não pôde recuperar as pernas dele. Ficou aleijado e não pôde mais montar. Um dos filhos dele acabou recebendo a fortuna, e agora, nesta encarnação, ainda menino, sofreu um acidente e teve as pernas amputadas, deixando-o nesta cadeira. Na revolta, resgata seu karma? Quis saber Ivo. Aquele que se revolta não aproveita o sofrimento como preciosa lição. Sofre às vezes, mas resgata. A diferença do bem sofrer e mal sofrer é a aceitação e a compreensão do sofrimento. Aceitando o sofrimento ao desencarnar, é socorrido, logo está bem. Desencarnado revoltado não terá o socorro, continuará sofrendo até se tornar humilde, respondeu Frederico. Tá aí, ó. Vocês estão escutando, né? A revolta faz mal a ele mesmo. É aquilo que a gente fala, né? A gente carregar determinados sofrimentos faz mal pra gente, né? A gente vê pesar sobre os nossos ombros. Faz com que seja desagradável. Seja uma pessoa que os outros não gostam de ter no seu convívio. Ele se amargura e sofre mais. Vimos um casal de cegos. Ser cego não é fácil. Basta fechar bem os olhos e pensar que ficaremos por muito tempo assim. Cada um deles tinha ações diferentes para estar sofrendo esta reação. Ela, por ciúmes, mandara cegar uma pessoa. Na existência anterior, ordenou a 2 capangas que sequestrassem uma jovem rival, passassem veneno em seus olhos e a abandonassem na floresta. A jovem teve a visão quase toda danificada. Quando o mandante do crime desencarnou, sentiu remorso que a fez ficar cega. Reencarnou e trouxe para a matéria os olhos sem vida. Ele é cego e inteligente. É espírito que quer evoluir.
ao recordar desencarnado de seu passado, de suas existências anteriores, viu que há muito tempo fora um general que mandava cegar os vencidos. Isso o chocou de tal forma que quis vir nessa encarnação cego para não sentir mais remorso. Os dois trabalham para viver e é ele quem o sustenta com otimismo e fé. Ô, gente, deu o ponto que eu preciso passar para vocês. Fui interrompida aqui e não consegui pegar. Ai, ai. Não consegui de fato. Vou passar para frente e o Roberto me sinaliza aí na mente qual que eu preciso voltar aqui que eu não captei. Não mesmo. Ele não poderia cuidar de pessoas cegas. Ele não poderia cuidar de pessoas cegas, ajudá-las em vez de reencarnar cego? Luísa perguntou. A escolha foi dele. Vamos interromper aqui, gente. O Roberto está pedindo para dizer para vocês mais uma vez a questão do juízo final. Que as pessoas ficam muito presas na questão desse juízo final, né? Daquele julgamento que vai ter, como se Deus é que fosse o juiz, né? Seja assim, ele colocasse a gente naquela cadeira da sabedoria lá, né? E não, você vai ser julgado e vai ir dessa forma. Isso não existe, né? Então é o que o Roberto está dizendo, né? Que não é Deus que julga, mas somos nós mesmos diante dos nossos atos, né? Às vezes, o que a gente faz, a gente sente tanta vergonha, né? E consegue ter uma visão tão ampla daquilo que a gente fez e que a gente não tinha aquela visão antes, né? Que a gente, por vergonha e por remorso que está nos corroendo, a gente quer voltar e viver na carne aquilo que a gente fez ao outro, para deixar marcado em nós que essa nossa atitude, esse ato negativo não vai nos levar a uma edificação do nosso espírito, mas que vai nos empurrar cada vez mais, né, para as barreiras aí, somente para o lado negativo, tá? Vamos voltar à pergunta para a gente poder pegar o fio da meada de novo. Ele não poderia cuidar de pessoas cegas, ajudá-las em vez de reencarnar cego? Luísa perguntou. A escolha foi dele, respondeu Raimundo. Temos o livre-arbítrio. Talvez tenha temido falhar. Pode-se desencarnado fazer planos de ajudar pessoas cegas. Aqui encarnado mudasse muito, porque as ilusões da matéria fazem quase sempre esquecer os propósitos. Muitos falham, desencarnados fazem muitos planos, mas a maioria volta ao plano espiritual falida. Misericórdia, né? Então olha o que ele está falando, né? Que ele quis, olha o que Raimundo diz aí para Luísa. Ele quis voltar cego com medo de se sucumbir, né? Porque não, eu não vou cego, mas eu vou para ajudar os cegos. Mas aí chega na Terra, fica tão maravilhado com as coisas terrenas, né? Que esquece daquilo que nós viemos fazer aqui. Esquece da nossa missão principal. Acha-se que vai perdurar aí, né? Aqui é o eterno e não é. Aqui nós estamos de passagem, né? E que a maioria volta de forma o quê? Falida, ou seja, além de não ter feito nada que precisava de fazer, ainda retorna ao mundo espiritual com inúmeras dívidas. Ao ver estas pessoas,
Dávamos passes, alegrando-as, fazendo-as sentirem-se melhor. Fomos visitar uma escola de deficientes mentais. Um número grande de crianças ali estavam. 3 delas estavam obsedadas. Obsedada, gente, quando eles querem falar aqui, é obsediada mesmo, tá? Primeiramente, a cercamos e nos tornamos visíveis para os obsessores. Com delicadeza, tentamos convencê-los a acompanhar-nos, deixando suas vítimas. 2 espíritos que estavam com uma menina nos ouviram atenciosos, e foi com alívio que escutamos que iriam conosco, pois estavam cansados de sofrer e a vingança não os interessava mais. Nós os levamos para o posto de um centro espírita, onde, na próxima reunião, seriam doutrinados e levados para uma escola na colônia. No segundo caso, o obsessor nos olhou desconfiado, conversou pouco, prometeu pensar em nossas propostas e saiu do local. Havia uma criança obsediada que era influenciada por 2 espíritos. Os 3 estavam bem entrelaçados. Os obsessores nos escutaram de forma confusa, não chegando a nos entender. Raimundo diz: não podemos no momento fazer nada, mas este local é visitado sempre por socorristas que darão atenção. Então, ou seja, né, gente, olha aqui, embora eles conversassem, né, com esse obsessor aí, né, ele escutava, mas quase que não entendia nada, né? Ou seja, ele está aí sem entendimento, obsediando, né, um espírito inimigo que está na carne. E como o estado vibracional dele está tão negativo e tão sem entendimento que não há o que eles possam fazer. Então, por hora é deixar, né, infelizmente, mas ele deixou claro que socorristas sempre estão passando por lá, né, para que se algum quiser resgate, eles possam então levá-lo. O local é visitado por socorristas que darão atenção especial a estes 3, que por erros comuns estão entrelaçados no ódio. Como estão se afastarmos um dos desencarnados, a criança corre o risco de desencarnação. Ele quer dizer aqui o seguinte, isso aqui também ficou muito confuso. Quem tem livro aí está acompanhando comigo, né? Tá vendo como está escrito a frase. Ela escreveu o seguinte: como estão, se afastarmos um dos desencarnados, a criança corre o risco de desencarnação. Então, a gente lendo mais uma vez aí, deu para entender, né? Ou seja, a criança está tão obsediada por um desses espíritos, ou todos esses espíritos, né? Parece que tem 3 com essa menina, né, que o estado que ela está, se eles tira esses desencarnados, ela corre o risco de desencarnação. Olha para você ver como que pode, né, um espírito incrustar tanto no perispírito do outro, né, a ponto de um se confundir com o outro, né? Então, o que acontece nesses casos? Os 2 precisam ser tratados, né, para ir desatando, né, que é como se tivesse embolado, entrelaçado, para poder ir se soltando e um deixar o outro e conseguir um se equilibrar por si só, né? Isso é uma coisa muito triste, viu? Essas obsessões geralmente são muito pesadas e de difíceis afastamento. Ela é novata na escola. Acredito que logo os socorristas conseguirão orientar estes desencarnados e levá-los para um socorro. São muitas as más ações que levam os espíritos a reencarnar com deficiências mentais. É raro, mas há espírito que, por determinado objetivo, reencarna deficiente sem ser pela reação negativa. É o que eu acabei de dizer, né? Tem gente que não tem reação negativa nenhuma, mas pede para vir daquela maneira porque tem aprendizado ali
que ele pode, né, absorver para ele e deixá-lo aí, fazer com que ele suba mais um degrau na evolução. Ali estavam espíritos que abusaram da inteligência. Outros danificaram o cérebro com tóxicos e álcool. Outros cometeram suicídio. Alguns praticaram tantos erros e o remorso destrutivo fez com que deformassem o cérebro perispiritual, trazendo para o corpo essa deformidade ao reencarnar. Aproximamo-nos de um menino com deficiência bem acentuada. Ele fora rico, filho mais velho e tinha uma irmã. Era adolescente quando o pai desencarnou, deixando a mãe nova e muito bonita. Estava com 17 anos quando sua mãe começou a interessar-se por outro homem. Ele passou a seguir a mãe e escutou-a conversando com o namorado. Descobriu que iam se casar e que ela estava grávida. Não querendo que a mãe se casasse e que ainda tivesse mais filhos para repartir a herança, planejou o crime, matou a mãe com uma faca e fez a culpa cair sobre o ex-escravo que trabalhava na fazenda. Nessa época já tinha acontecido a abolição. Fingindo grande dor e indignação, sem esperar um julgamento, mandou colocar o negro no tronco e chicoteá-lo até a morte. Ainda deu a entender que a mãe era amante do negro. Assim, o negro desencarnou no tronco sem maiores problemas para ele. Seu avô ficou sendo seu tutor até a maioridade. Ficando maior, passou a tutelar a irmã mais nova. Era trabalhador, inteligente e multiplicou os bens. Não querendo que a irmã se casasse, começou logo que ficou mocinha a lhe dar, sem que ela percebesse, tóxico, fazendo-a passar por louca e doente. A irmã desencarnou moça e passou a obsediá-lo. Ele casou, teve filhos, foi respeitado, mas acabou fazendo uso de tóxicos na tentativa de amenizar o remorso. Então veja bem, né, gente? Esse menino, o que acontece com essas pessoas, né, que praticam esses atos de maldade, assim também como as mães que praticam, né, o aborto, igual a gente diz. Às vezes, igual essa menina, eram 2 irmãos, né? Se a gente vem numa família e tem laços aí, esses laços são principalmente para que a gente, através do amor, possa carregá-lo durante toda uma vida e sanar, né, possíveis acontecimentos negativos atos negativos que tivemos no passado, né? Geralmente família é inimigos do passado, família nessa encarnação, tá? Na maioria das vezes, não é todos, né? Existe muita gente que vem unido aí, formando um vínculo afetivo na família de pessoas afins. Mas uma coisa que era, né, para chegar do outro lado de uma forma diferente, alimentando-se aí então um amor, né, volta-se de uma forma muito pior, né? Por esse ato do irmão, a irmã desencarna, mas também não vai embora, torna-se obsessora desse irmão. Desencarnou em péssimo estado. A irmã o perseguiu por anos. Depois, o remorso destrutivo danificou seu cérebro que fora perfeito. Reencarnou como vocês agora veem. Centraliza no corpo os fluidos negativos que ele mesmo criou. Olhamos os deficientes com profundo amor e carinho. Seu sorriso simples, seus modos frágeis, fazem com que tenhamos vontade de abraçá-los. Fizemos isso. Passamos-lhes alegria. Nada é eterno e nem a reação é infinita. Tudo se renova. O tempo passa. A desencarnação vem e eles, socorridos e orientados, têm outro reinício. Confesso que me apiedei de todos. Só os imprudentes pensam que nada tem retorno. Ver as pessoas sofrerem as reações, os efeitos, é triste.
Se soubessem os encarnados que ninguém faz nada sem retorno e que só anulamos esses efeitos com muito amor e renovação, não cometeriam tantos erros. Depois de termos ficado horas com eles, findou-se a excursão e retornamos à colônia. Na aula de conclusão, houve muitas perguntas respondidas por Raimundo. Pode-se pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo? Indagou Luísa. Sim, pode. O departamento das reencarnações estuda cada caso. O solicitante recebe orientação e, se quiser assim mesmo, os instrutores verificam se será bom ou não para ele. Só depois de feito um estudo favorável é que ele pode reencarnar com deficiência, porque a maioria das deficiências são as que criamos em nós mesmos pelos nossos erros. E muita gente culpa Deus, né? Deus é culpado de tudo, coitado. Por que Deus faz isso comigo? Por que nessa reencarnação eu sou dessa forma? Mal sabendo, né? Todos nós, que nós somos aí frutos de nossos atos, né? Nós somos consequências. Pode-se querer ser deficiente para crescer espiritualmente, progredir? Ivo indagou. Sim, às vezes um espírito acha que só assim, deficiente na matéria, acordará para o progresso. Mas lembro-os que deficiência é um sofrimento que fará bem só a si mesmo. Progredir pelo trabalho no bem, pela transformação interior, é muito mais meritório. Mas há pessoas que conciliam a deficiência com a transformação interior e se dão muito bem. Normalmente, quando isso acontece, conseguem arrastar muitos com seu exemplo. O que acontece se alguém sofrendo muito pela reação de más ações se suicidar? Marcela pergunta. Então, olha lá, né, gente? Uma pergunta interessante. O que acontece se alguém sofrendo muito pela reação de más ações se suicida? É aquelas pessoas, né? Nossa, eu tô sofrendo demais. Eu já não tô mais aguentando essa vida. Eu não aguento passar por tanta coisa. Eu vou suicidar, né? Então, olha lá, o que acontece com essas pessoas? Além de não quitar seu karma negativo, terá ainda sua situação agravada. Ao suicidar-se, encontrará dores piores e não terá seus problemas resolvidos. Conheço, disse Murilo, um senhor médio que sempre deixa para depois o trabalho no bem, o trabalho com sua mediunidade. Diz não ter chegado ainda a hora de trabalhar, de seguir a doutrina espírita. Tem um karma negativo a anular. O que acontecerá com ele? Olha aí, né, gente? É aquilo que a gente fala, né? Mediunidade é o quê? Mediunidade é dívida, né? É um karma negativo aí que precisa se anular. Então, com certeza, né? Eu que estou aqui conversando com vocês, exercendo a minha mediunidade, eu me sucumbi, eu tombei de alguma forma em uma outra encarnação e estou aqui precisando, né? Sanar esse meu karma, sanar essa minha dívida, para que eu possa chegar do outro lado mais regenerada, né? E se Deus queira e permitir, anulando aí um ato que um dia eu mesma cometi, né? Não foi Deus que cometeu esse ato contra mim, foi eu mesma que cometi e eu mesma que impregnei no meu perispírito, né? Esse ato, essa consequência que precisa, então, de reparação, né? Então, se sabe que é um ato negativo, até mesmo grande, porque a missão é grande, a missão é enorme, né? E todos que estão envolvidos comigo, né, para que possa me ajudar e me auxiliar nessa minha missão, né, são o quê? São pessoas que indiretamente também fizeram com que, ou me ajudaram e fizeram com que eu tombasse
em uma outra existência, tá? Então pode saber que todos vocês aí, né, que estão diretamente ou indiretamente, né, ligados a mim, que tem uma proximidade maior, que está na lida aí, tem alguma coisa em um determinado ponto, tem algum pontinho, algum dedinho de vocês aí. Né, Soraya? É isso mesmo, né? Soraya é irmão do Celso. O Celso também é médium, né? E é aí um médium também que precisa exercitar a sua mediunidade para chegar de forma vitoriosa, né? Porque assim como eu, também tombei, né, em vida passada e precisamos reparar o nosso ato. Não adianta ficar com o olhinho não, viu, Evandro? Não adianta ficar com o olhinho não. Não adianta não, meu filho, porque o negócio é sério. É sério. Eu sei até de alguns, mas a gente não fala. Por quê? Né? Porque a gente precisa respeitar, né, o curso natural de cada coisa, né? A gente não tem que sair aí falando aos quatro cantos. Nós é que precisamos, né? Né? Cada um de nós precisamos saber dos nossos atos, né? E precisamos aí caminhar e andar de forma que nós possamos aí repará-los de alguma forma, viu? Então vamos lá, né? O que é que vai acontecer com esse médium, né? Não se deve deixar para depois o que se pode e deve fazer hoje, agora. Se ele tem que anular o karma e não o faz, se perder a oportunidade do amor, só restará a dor. Não basta fazer promessas, tem que realizar. Misericórdia, né? Não posso afirmar o que acontecerá com ele. Talvez, se continuar a recusar-se a trabalhar com a mediunidade, a dor sábia virá como reação. Vimos um deficiente mental que recorda seu passado e seus erros. Os outros não recordam por quê? Indaguei. Como vimos, cada caso é um caso. Não se pode taxar nada no plano espiritual como regra geral. Viu, gente? Então tá aí, né? Viveu assim, vai passar por isso. Esse viveu assim, vai passar por isso. Nada é taxativo. Tudo depende daquele indivíduo. Tudo depende de todo o caminhar daquele indivíduo. Viu? Por quê? Porque às vezes as pessoas podem julgá-lo, né? Ele cometeu uma determinada coisa. Vamos lá no suicida, né? Por que tem suicida lá no Pedregoso e também tem suicida aqui em cima no Nebuloso? Né? Apesar de muito densa em relação ao Pedregoso, o Nebuloso é bem menos denso, né? Então, por que isso? Porque isso é merecimento, né? Embora ele teve essa atitude equivocada, as ações que ele teve no decorrer, né, da caminhada terrena dele, né, o fez com que ele pudesse não fosse para uma zona tão densa, né? E ainda existe aqueles suicidas que são resgatados, viu? Por quê? Porque, gente, todo suicida é resgatado em algum momento. Eu tô falando assim, suicidou, foi resgatado nesse momento. Porque às vezes aquilo ali foi um ato impensado, foi um ato de desespero tremendo, né? E que não tinha entendimento e cometeu ali. Não planejei nada, né? Um ato de desespero faz uma atrocidade dessa, né? Mas o caminhar terreno dele tinha tantas boas ações, tantas inúmeras caridades, né? Que um ato
positivo foi anulando, né, aqueles outros atos negativos e fez com que ele tivesse o merecimento de ser socorrido. Tá? Então vamos lá, né? Este espírito fixou tanto a mente nos seus erros que nem com a reencarnação conseguiu esquecer. O que acontecerá com ele? Desencarnará logo, será atendido e internado num hospital, numa ala própria para irmãos com deficiência mental, e dependerá dele sua recuperação. Depois, como acontece sempre com esses irmãos, porém não é regra, novamente repito, reencarnará outra vez e aí esquecerá tudo. Ele vive as duas existências? Mauro indagou. Não, ele vive o que é hoje, mas sua mente confusa recorda a encarnação passada, agravando mais sua deficiência. Tem no passado a ideia fixa. É verdade que deficientes mentais são sempre socorridos ao desencarnar por uma equipe especial? Indagou James. Sim, é verdade. São desligados, socorridos em alas próprias de hospitais nas colônias onde se recuperam. Então, ou seja, né, gente, é qualquer socorrista que vem desligar os deficientes mentais? Não. É um pessoal destinado a esse público de espírito, tá? Os sofrimentos são sempre reações? Indagou Glória. Como já foi dito, não. Ao pararmos, não querendo progredir, a dor pode nos impulsionar ao progresso. São muitas as vezes em que o sofrimento nos faz voltar ao Pai amoroso, a uma religião, a uma modificação interior. Chegou ao término esse assunto tão fascinante. Tinha algumas horas livres. Fui visitar a vovó e amigos. Olha lá, né, gente? Depois de tanto tempo, volta a Patrícia, né, para visitar a avó, que também está na colônia, né? Então, tá vendo? Se para visitar a avó, Patrícia demorou tanto para falar nela novamente, né? E nós que estamos aqui na Terra estamos querendo aí visita toda hora, né? Impossível. Lenita estava à minha espera na escola. Abraçamos-nos carinhosamente. Foi comigo à casa de vovó. Que bom rever amigos. Vovó e suas amigas me receberam com alegria. Conversamos animadas. Fui também ver minhas violetas. Estavam lindas e floridas. Como é bom ser amada dessa forma. Ser lembrada com carinho pelos entes queridos e deles receber incentivos. Ó, viu? Mande incentivo aí para os seus entes, ó. Roberto está dizendo. Estávamos ligados pelo amor verdadeiro, sem egoísmo. As violetas eram o símbolo deste carinho. Beijei suas florezinhas coloridas e mandei um pensamento de gratidão à minha mãe. Falei entusiasmado do curso, contei-lhes detalhe. Vovó comentou: Ah, Patrícia, se todos fossem como você, se todos os que desencarnam pensassem e agissem como você, a Terra seria um planeta de regeneração. Completei brincando. Passei momentos agradáveis entre amigos, né? Mas agora nós estamos vivendo, né? Momentos de a Terra aí está em regeneração, né? Entrando aí para o mundo regenerado, né? E que nós possamos deixar plantados aqui na Terra a semente do bem, para que aqueles que estão vindo logo atrás, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e por aí vai, possa encontrar solo fértil, possa encontrar caminho de luz, para que eles possam encontrar aquilo que eles estão aqui buscando e os que ainda virão.